respire fundo. Não importa onde você esteja agora, sentado, deitado, andando, apenas permita que sua alma se acomode dentro do seu peito por alguns instantes. Talvez você tenha chegado aqui porque carregou por tempo demais um peso que não deveria ser seu. Talvez tenha vindo porque, apesar de acreditar em Deus, apesar de saber que Ele cuida, você ainda sente um silêncio que machuca. E esse silêncio faz a mente perguntar: por que Deus não responde? Mas e se eu te disser que Deus não está em silêncio? Que talvez você só não esteja mais conseguindo ouvir? Hoje, juntos, vamos atravessar um caminho profundo, que não é feito apenas de palavras, mas de reencontro. Este vídeo não é sobre conhecimento, é sobre transformação. Não é sobre te motivar, mas sobre te acalmar. Não é sobre te dar respostas rápidas, mas sobre te ensinar a ouvir respostas que já estão sendo dadas. Antes de seguirmos, faça algo simples. Coloque nos comentários uma frase que abre espaço para Deus te tocar durante este vídeo. Senhor, acalma minha alma para que eu te perceba. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro abrir de portas. Agora, vamos entrar na história. Imagine-se caminhando por uma estrada de terra, onde o vento carrega um cheiro de mudança. Você anda lentamente. Não sabe para onde está indo, mas sabe que não pode mais voltar para onde estava. Lá na frente, você vê uma pequena casa de madeira. A porta está aberta, e dentro dela parece haver um silêncio diferente. Não vazio, mas cheio. Você entra, se senta, e sente que Deus está prestes a falar. Só que Ele não fala com pressa. Ele não fala com barulho. Ele não fala enquanto você está tentando controlar tudo. A alma precisa se ajustar para ouvir. É aqui que começa a cura. A Bíblia nos ensina que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas a verdade é que quase ninguém sabe entregar. As pessoas dizem que entregam, mas seguram. Dizem que confiam, mas duvidam. Dizem que soltam, mas perseguem o resultado com ansiedade. Entrega de verdade não é dizer, é parar de tentar fazer no lugar de Deus. Uma vez, conheci uma mulher chamada Helena. Ela orava diariamente pela restauração da sua família. Mas dentro dela, existia um medo tão forte, tão controlador, que sua oração era mais um pedido de desespero do que uma entrega. Um dia, ela me disse: eu faço tudo certo, mas Deus não responde. Perguntei: Helena, você entregou ou você depositou? Ela não entendeu, então eu disse: quem deposita volta para conferir o saldo. Quem entrega não volta para pegar de volta. Naquele dia, Helena percebeu que nunca tinha soltado. E aqui está uma verdade que talvez valha para você também. Deus não se move quando você aperta. Deus se move quando você afrouxa. Entrega não é desistência, é confiança profunda. E é aqui que o segundo movimento espiritual acontece, a quietude. A alma que vive inquieta não reconhece a voz de Deus. Elias, um profeta gigantesco, só ouviu o Senhor quando a tempestade dentro e fora dele cessou. Não foi no vento forte, não foi no terremoto, não foi no fogo, foi no sussurro suave. No silêncio, na pausa. Talvez você esteja esperando Deus falar alto, mas Deus está esperando você ficar quieto. Se estas palavras já estão começando a te acalmar por dentro, clique agora em curtir, para que esta mensagem também alcance outras almas que estão no limite emocional. Esse é nosso segundo momento espiritual. Não é sobre algoritmo, é sobre evangelização. Continuemos. Quero que você imagine agora uma cena bíblica que talvez você nunca tenha entendido totalmente. Jesus está no barco com os discípulos. A tempestade levanta ondas enormes e ele dorme. Dormir em tempestade é impossível para a alma humana, mas não para quem vive completamente alinhado ao Pai. Jesus não dorme porque não vê a tempestade. Ele dorme porque sabe quem controla a tempestade.
Os discípulos desesperados acordam Jesus e dizem: Senhor, não te importa que pereçamos? É assim que a ansiedade fala. É assim que o medo se manifesta. E Jesus, como quem acorda de um descanso profundo, apenas se levanta e diz: Silêncio, acalma-te. Ele não repreendeu primeiro os discípulos. Ele repreendeu primeiro o vento dentro deles. A palavra que você mais precisa ouvir hoje talvez seja essa: silêncio. Acalma-te. Eu estou no barco. Acalmar não é passividade, é reposicionamento espiritual. É a certeza de que se Deus está com você, nada está fora do controle. E isso nos leva a outro ponto. A ansiedade é sempre projeção de algo que não aconteceu. E quando você vive no futuro, perde o que Deus está fazendo no presente. Basta a cada dia o seu próprio mal, disse Jesus. Mas a alma ansiosa vive 3 dias ao mesmo tempo, ontem, hoje e amanhã. E ninguém suporta isso. Agora pense em algo. Quantas vezes você imaginou o pior e o pior nunca aconteceu? Quantas vezes você sofreu por antecipação? Quantas vezes você pediu respostas que Deus não tinha te dado ainda porque você não estava pronto? A espera não é o castigo. A espera é o preparo. Deus não te entrega algo enquanto você ainda não tem estrutura para carregar. E talvez seja isso que esteja acontecendo agora. Vou te contar uma história. Havia um jovem chamado Daniel. Ele orava pedindo direção para sua vida, mas todas as portas pareciam fechadas. Ele chorava, ficava frustrado, questionava a Deus diariamente. Até que um dia, conversando com um pastor mais velho, ouviu: Daniel, você está pronto para receber o que está pedindo? E aquela pergunta caiu dentro dele como um trovão silencioso. Pronto? Ele não estava. Ele queria a bênção, mas não queria o processo que moldava o caráter. Queria a resposta, mas sem o silêncio que amadurecia a confiança. 2 meses depois, a resposta veio, e ele entendeu por que Deus havia calado antes. Maturidade espiritual não é ouvir Deus o tempo todo, é confiar mesmo quando Ele está quieto. A Bíblia diz que Deus está perto dos quebrantados. A dor não é prova de ausência, é prova de proximidade. Ele se aproxima quando você chora, Ele se move quando você desaba, Ele restaura quando você deixa de fingir força. Se esta mensagem está trazendo restauração para alguma área sua, inscreva-se agora no canal. Esse é nosso terceiro CTA. Não porque você precisa mais vídeos, mas porque sua alma precisa continuar esse processo. Agora respire e volte comigo para outra história. Um velho pescador acordava todos os dias antes do amanhecer e se sentava na beira da água. Um jovem perguntou: "O que o senhor faz aqui tão cedo?" E ele respondeu: "Eu espero o vento. Quando o vento muda, eu sei que o dia mudou. Só depois eu começo a pescar." O jovem perguntou: "E por que Deus não fala de outra forma?" O velho sorriu: "Porque quem aprende a ouvir o vento, aprende a ouvir Deus. A alma que percebe detalhes entende o divino. Muitas vezes, Deus fala através de pequenas coisas. Uma conversa, uma sensação de paz, uma inquietação que te impede de avançar, um sentimento de que algo não é para você, a porta que não abre, a porta que se abre sem esforço, a palavra que te encontra quando você mais precisa. Deus fala. Mas você precisa aprender a interpretar. A paz é o idioma dele. A confusão nunca vem de Deus. O medo nunca é direção divina. A pressa nunca é orientação do céu. Se algo te leva para longe da paz, pare. Se algo te aproxima da paz, avance. Esse é um dos discernimentos mais profundos que você pode desenvolver. E agora quero te levar a outra imagem. Imagine-se caminhando por um vale escuro. Você não vê nada, apenas caminha. O chão está frio, o vento é denso, mas de repente, algo muda. Você não vê luz, não vê saída, mas sente presença. Sente alguém caminhando ao seu lado. Você ainda não saiu do vale, mas já não está mais sozinho nele.
Isso é paz. A paz não muda o cenário. A paz muda você para atravessar o cenário. A Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Note que Deus não promete tirar do vale, Ele promete presença no vale. Que essa presença acalma a alma de um modo que nenhum ser humano consegue explicar. A alma não se acalma quando a vida melhora. A alma se acalma quando reconhece que Deus está ali. É por isso que algumas pessoas atravessam tempestades inteiras com serenidade. Não porque são fortes, mas porque são guiadas. E agora chegamos a um ponto ainda mais profundo. A fé adulta não pede para entender, pede para confiar. Porque a compreensão vem com o tempo, mas a confiança sustenta você durante o tempo. Há histórias de pessoas que perderam tudo e mesmo assim mantiveram fé. Elas não se dobraram à circunstância porque sabiam que a história não termina no capítulo da perda. Deus escreve como quem entende o final antes mesmo de começar o início. E talvez você esteja vivendo um capítulo difícil, mas não é o final. É apenas uma parte. E Deus está no processo, mesmo quando você não o vê. Agora, feche seus olhos por um instante e imagine um campo vasto. O sol está se pondo, as sombras se alongam. E você está ali sentado, observando o céu mudar de cor. Essa transição entre luz e escuridão simboliza algo. Deus trabalha nos intervalos. Nos momentos em que você não percebe, Ele está fazendo mais do que você imagina. E agora chegamos ao último momento de interação espiritual. Se este vídeo está acalmando sua alma e te aproximando de Deus, compartilhe com alguém que esteja precisando respirar. Esse é nosso quarto e último CTA, e ele é importante. Agora chegamos à parte final desta jornada. Imagine-se novamente naquela casa silenciosa do começo. Você se senta, respira e percebe que não está mais carregando os mesmos pesos. Algo foi embora. Algo dentro de você se reorganizou. Talvez a situação ainda não mudou, mas você mudou. E quando você muda, a maneira de caminhar também muda. A resposta que você tanto pede talvez já esteja vindo, mas você só conseguirá percebê-la quando estiver calmo o suficiente para reconhecer a mão de Deus nos detalhes. Lembre-se, a paz vem antes da resposta, o descanso vem antes da direção, a entrega vem antes do milagre. Deus não está atrasado. Deus está preparando você para o que vem. E quando sua alma se aquieta, Deus fala. E quando Deus fala, nada permanece igual. Que esta paz continue com você depois deste vídeo. Que ela seja sua companheira constante. Que o Espírito Santo continue soprando calma sobre o seu interior. E que a resposta de Deus se revele no tempo perfeito. Você está seguro.
Você está sendo guiado. E você está sendo amado. Amém.